comecei o canal lá em 2020, uma das primeiras playlists que lançamos por aqui dentro do canal foi uma playlist ensinando a modelar um banheirinho dentro do ArchiCAD. E vários dos meus alunos comentaram que um dos vídeos pelos quais eles me conheceram foi de um vídeo dentro dessa playlist ensinando a fazer um nicho de um banheiro. Então, para celebrarmos quase 4 anos de canal, vamos lá falar sobre como que você pode fazer a modelagem de um nicho de banheiro da forma que eu mais gosto, que é muito rápida, muito fácil e simplesmente dentro do ArchiCAD. Bora começar? E pra quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Bela do BIM e aqui dentro desse canal eu tenho o objetivo de te apresentar o universo BIM e também te ensinar a usar a ferramenta BIM que mais cresce e que é melhor para nós arquitetos, que é o ArchiCAD, que permite você fazer projetos mais rápidos, melhores, muito mais bem detalhados, muito mais bem entendidos e de praxe conseguir aí usar o melhor da inteligência BIM dentro dos seus projetos. E se você curtiu a temática desse vídeo, já deixa seu like para eu saber, né, que você curtiu a temática. E também te convido a se inscrever no canal e ativar a notificação sininho, porque tá rolando vídeo novo aí toda semana, ou praticamente toda semana. Então você não pode perder para que você possa aprender mais sobre o ArchiCAD, entrar mais dentro do universo BIM, ter vários insights muito poderosos e, óbvio, né, conseguir fazer os projetos muito mais rápidos usando o ArchiCAD. Já tá inscrito? Já ativou a notificação do sininho? Então bora pra tela do ArchiCAD. Então cá estou com o meu banheirinho modelado, vou aqui abrir o 3D dele. Eu fiz ele de uma forma bem simples, né, pra ser um banheiro onde aqui nessa paredinha eu vou colocar um nicho, exatamente pra exemplificar nosso exercício. E a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o vão desse nicho. E aqui o processo é basicamente igual ao que a gente vai levar dentro de uma obra. Então, se você estivesse numa obra de reforma, você visse ali a parede onde vai o nicho, você iria falar pro seu Joaquim, pedreiro seu Joaquim, pegar, fazer a marcação certinha dos requadros e cavar um buraco. Péssima expressão. Mas abrir, então, o vão onde você pegaria a pedra do nicho e encaixaria perfeitamente dentro desse vão. Então, seguindo exatamente essa mesma lógica, a gente vai primeiro abrir esse vão dentro da parede e depois a gente vai encaixar essa peça aí de pedra. E eu vou explicar no final do vídeo por que desse jeito seria mais correto de fazer, até por um quesito de detalhamento dentro do ArchiCAD, né? Porque você não quer só modelar os negócios tipo The Sims, você quer detalhar, porque dentro do mesmo modelo a gente faz um projeto executivo no final, certo? Então aqui para abrir esse vão, a gente pode ou utilizar a ferramenta de abertura, que foi uma ferramenta desenvolvida aí a partir do ArchiCAD 26, se não me engano. Foi uma ferramenta desenvolvida especificamente para esse tipo de abertura. Eu não lembro em qual versão exatamente foi desenvolvida, mas eu sei que a partir da 25 ela existe, né? Não do jeito que ela tá hoje, mas ela existe de uma forma boa. Para quem tem a versão anterior a 25, calma que eu já vou explicar como que você poderia fazer aí meio que um paralelo dessa abertura. Mas ela é bem simples. Ela é uma ferramenta que você basicamente seleciona ela, você pode selecionar as formas, tem diversas formas e você pode colocar aqui diversos tamanhos. E o segredo dela, né, além de colocar o tamanho certinho, eu vou colocar um nicho de 1 por 50, né? Vou fazer o vínculo aqui. Vou deixar 1 de largura por 50 de altura. Aí numa altura da parte superior dela de mais ou menos 1,30. Então ela ficaria de 80 até 1,30 aí de altura, que eu acho uma altura boa para um nicho. Aonde que tá a grande sacada dela? Dentro dessas configurações aqui de limites. Então a gente pode colocar esse vão, né, para ser basicamente vazado dentro da própria parede. Então a gente pode ver aqui que ele vazou a parede por inteiro, que não é muito legal. Como a gente também pode colocar aqui um limite para um determinado lado. Se eu tenho aqui essa parede de 12 centímetros e eu quero que ele tenha um nicho, né, de 7 centímetros, então quanto que eu vou precisar ter do outro lado? Então 12 menos 7 vai ficar 5. Então a gente vai pegar essa espessura, diminuir o que a gente quer do nicho e o restantezinho é o que a gente vai ter desse afastamento dessa face. Deu pra entender? Então aqui, se eu quero um nicho de 7 centímetros, vou deixar aqui um distanciamento de 5. E aí você pode ver que ele já aí começou a colocar aqui meio que pra fora, né? Que é uma coisa meio chatinha. O que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, vou colocar e olha o que ele vai me dar. Vai me dar a direção. Então vocês podem ver que aqui eu tenho uma direção pra esse lado. Se eu for lá no 3D, o que vai acontecer? Meu nicho ficou para o lado errado. Ah, mas tá tudo bem, Bela. Como que a
gente faz? A gente vai inverter ele. Então, vamos selecionar ele em planta ou no 3D e a gente vai simplesmente inverter ele. E ele vai falar assim, nossa, mas ele vai ficar pra fora, isso aqui tá errado, Bela, como é que faz? Eu sei que tá errado, mas aqui no caso, ao invés de a gente colocar 5 centímetros, a gente vai colocar menos 5 e pronto. E basicamente o raciocínio que ele faz, ele entende isso aqui como se fosse eixos, então por isso que a gente tem positivo e negativo. Então, antes de você se desesperar e falar assim, meu Deus do céu, meu voo não tá cortando, olha com calma nele na planta, vê a dimensão e, em pior dos casos, testa colocado negativo, tá? Acontece, é isso aí, tá tudo bem, tá tudo certo. Ficando ali o vãozinho pra direção que a gente quer certa, então tá tudo certo. Então aqui, prontinho, está nosso vãozinho aqui, bonitinho colocado. Agora eu percebi que ele tá muito baixo, o que tá tudo bem, porque eu poderia vir aqui e colocar, eu quero que a parte superior dele fique a 1,50, que eu acho que tá numa medida bem ok, né? Falando da parte superior, ele na verdade tá pegando esse pontinho aqui de cima, que é basicamente esse ponto de inserção que ele tá entendendo, ó, nessa parte. Então, ele pega por esse ponto superior e aí coloca a dimensão aqui, bonitinho. Mas tá bom, Bela. Então, o que que eu faço se eu não tiver essa abertura, ou se eu não souber usar essa abertura, ou se essa abertura é... Calma, respira. Existe uma forma da gente fazer esse vão utilizando um elemento de janela. Então, ao invés de a gente usar o elemento de abertura, a gente usa um elemento de janela, que inclusive é um elemento de janela que se chama nicho de parede. Então, aqui, ao invés de ir na ferramenta de abertura, a gente vai na ferramenta de janela. E o segredo aqui é a gente entrar na janelinha de definição, vir nessa barrinha de ferramenta e buscar pelo termo de nicho. E olha que legal, já vai aparecer aqui o nicho parede retangular, bonitinho. A gente pode colocar a profundidade dele. Eu quero uma profundidade de 7 centímetros. Eu quero que ele esteja aqui a 90 centímetros de altura do chão. Quero que ele tenha uma largura de 1 e quero que ele tenha uma altura de meio. E a gente pode posicionar ele bonitinho dentro daqui. Vou apagar até a abertura para vocês verem ele, que ele fica realmente certinho e a gente pode ver aí ele aqui dentro da planta também, bonitinha, certinho. Prontinho, agora que eu já acertei, né, essa medida, seja ela com a ferramenta abertura ou seja ela com a ferramenta de janela, aí chega o passo 2. Quando a gente tá falando de um nicho, a gente tem então o buraco que o seu Joaquim vai abrir na parede e a gente tem a peça que vai encaixar. E essa peça normalmente ou ela é feita de pedra de acabamento ou, por exemplo, de uma peça de porcelanato ou pastilhas ou azulejo, qualquer que seja que dê ali a proteção da parede contra a umidade, que é para isso que servem os revestimentos que a gente usa hoje. Eu, pessoalmente, eu sou mais fã de nichos que tenham, por exemplo, parte de moldura de pedra, porque eu acho que fica mais interessante. Mas eu entendo pessoas que gostam do acabamento de porcelanatos, ou de azulejos, ou de outros revestimentos, porque também fica uma coisa legal. De qualquer jeito, o que eu vou ensinar para você agora é como que você pode, por exemplo, utilizar um elemento nativo do ArchiCAD, configurar ele bonitinho, para que ele pareça pelo menos um nicho de pedra, e você consiga encaixar ele dentro desse vão que a gente acabou de abrir. E para esse item a gente vai na ferramenta de objeto, a gente vai de novo nas definições aqui desses itens e agora na hora da busca eu vou buscar por um termo de estante. E eu sei que parece super aleatório usar um objeto de estante para modelar, por exemplo, um nicho, mas gente, isso é uma das formas mais legais de você usar o ArchiCAD, que é você entendendo que você pode usar qualquer coisa dentro dele, desde que você ajuste sua classificação, seus vegetais e suas definições ali padrões, e você pode usar como qualquer outro item que você queira. E esse é exatamente o poder da abstração e o poder da liberdade que existe dentro do ArchiCAD quando você usa ele com autonomia, ou seja, usando o melhor das ferramentas para as melhores situações que você precisa, ou no caso, nas piores e melhores, ou qualquer situação que você precisa. E aqui a gente vai habilitar essa estantezinha flexível, que eu sei é feia pra chuchu, mas ela precisa de um pouco de definição. Aqui no caso, a gente pode tirar, por exemplo, a base, né, que tem aqui debaixo dela, que seriam os pés. A gente pode colocar um número de prateleira e um no número de colunas, ou seja, deixando como se fosse um nicho. Agora tá aí a sacada. E aqui a grande questão é você configurar tanto as larguras dessas molduras, né, que seriam essa capa, na espessura que seria de uma pedra, então, por exemplo, de 3 centímetros. Além disso, a gente pode, por exemplo, configurar que o tamanho total dessa estante, né, desse nicho que vai ser colocado, ele vai ser do tamanho certinho que a gente precisa, ou pro vão de abertura que a gente fez. Aqui eu configurei um tamanho mais ou menos acompanhando o meu azulejo, pronto, 1,5 por
por 45 e também vou colocar a profundidade dela, por exemplo, de 7 centímetros. E pronto, vai ficar assim. Tudo bem, ficou um pouco estranho, mas vamos lá. Então aqui eu vou deixar só um pouquinho menorzinha, né? Só pra ela ficar um pouco mais fininha dentro dessa formatação. E aí a gente pode ir até ali nas próximas definições, quando a gente vai pra estrutura. Isso aqui é muito importante, até para que a gente possa aplicar aí uma superfície que faça sentido. Então aqui no caso, eu vou colocar, por exemplo, como se eu estivesse configurando uma pedra, tá? Uma pedra que ela vai virar um nicho bonitinho. Então eu coloquei aqui a pedra, bonitinha a superfície, show de bola, tá tudo configurado. Vou dar um ok e eu vou posicionar ela aqui. Óbvio que ela vai ficar errado, né? Se eu for lá na minha planta, ela está virada, mas não tem problema. É só a gente vir clicar aqui em um dos vértices dela, né? Um dos pontinhos. E eu vou selecionar a opção de rotacionar na paleta flutuante. Inclusive, a gente já falou sobre paleta flutuante em outros momentos aqui do canal. Recomendo você assistir o vídeo. E pronto! Está pronto aí o nosso nicho bonitinho. Talvez eu colocaria um pouco mais de profundidade dentro dele, mas ele tá ótimo ali para uma questão desse nosso primeiro estudo. Então vamos revisitar. Primeiro abrir o vão da parede com a ferramenta de janela ou com a ferramenta de abertura. Depois configurar um elemento. E esse elemento ele pode ter várias formas de configurar, né? Eu configurei como objeto, mas tem muita gente que utiliza perfil complexo, atrelado com elementos segmentados, ou também com uma modelagem mista, né? Em cebola. Eu já comentei inclusive sobre esse tipo de modelagem em vídeos de análise de projetos dos meus alunos. Eu vou colocar o link desses vídeos de análise de projetos dentro da descrição, caso você queira aí assistir e complementar aqui essa aula com novas formas de modelagem. E uma vez que você configurou bonitinho, classificação, material de construção, vegetal, deixou chuchuzinho, beleza? Aí sim você só encaixa esse nicho dentro da parede para ficar uma maravilha de nicho. E agora eu quero saber o que você achou dessa forma de resolver um nicho dentro do banheiro. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Me conta se você tá usando aí alguma das sacadas que eu tenho entregado aqui nessas últimas aulas. E também, se caso você conhece uma pessoa que tá aí quebrando a cabeça pra mudar pro BIM, pra entrar dentro desse universo, pra aprender ArchiCAD, compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque vai que você ajuda esse ser humaninho a evoluir dentro dos seus projetos. Ou seja, você sai feliz, a pessoa sai feliz e eu saio feliz porque a gente tá disseminando a palavra do BIM dentro desse universo. Compartilhou certinho? Então, um bem beijo pra você e eu vejo você no próximo vídeo.